Segundo Samuel capítulo 19, versículo 24. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, o meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que se sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tem? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: porque você ainda fala dos seus negócios, eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho de idade, de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje eu tenho 80 anos. Poderei eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão, porque o rei iria retribuir com tal recompensa. Deixe que este seu servo volte e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, deixe que ele passe com o rei, meu senhor, faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor, e tudo o que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou, e o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Dali o rei foi para Gilgal, e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá, metade do povo de Israel, acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e disseram: por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e trouxeram para este lado do Jordão com a casa dele e todos os seus servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. O rei Davi, em 2 Samuel capítulo 19, está retornando para Jerusalém, e neste retorno, recuperando aí a sua posição de rei, ele tem alguns reencontros. Sobre isso que a gente gostaria de compartilhar nessa manhã. Depois daquele tempo tão difícil, após aquela batalha toda que houve por causa da rebelião de Absalão, a morte de Absalão, agora é o momento do reino começar a se normalizar. Mas nesse retorno, algumas pessoas, algumas personagens se destacam
se reencontrando com Davi. O primeiro deles é Mefibosete, aquele neto de Saul, que Davi tratou com muita compaixão, né? Também por amor a Jonatas, Davi fez isso. Só que Mefibosete, quando Davi fugiu de Jerusalém, os irmãos devem lembrar, Mefibosete não foi junto, ele era coxo, então havia uma limitação. Só que havia um servo de Mefibosete que foi lá para Davi e disse: Davi, Mefibosete não quis vir, levantou ali uma intriga, uma acusação. E agora que Davi está retornando, Davi vai direto a Mefibosete perguntar: por que você não foi comigo? Há pessoas que nós temos uma consideração, um carinho, nós esperamos delas algumas posturas, e Mefibosete demonstra muito respeito ao rei. Ele diz: olha, eu não pude ir por causa do problema que eu tenho. E Davi toma uma decisão. Os bens que Davi havia dado para Mefibosete, ele fala: olha, a partir de agora você vai dividir os bens com o seu servo, aquele que acusou. Ou seja, parece que Davi ficou um pouco em dúvida sobre a fidelidade, a lealdade de Mefibosete. Mas Mefibosete traz uma resposta muito tremenda. Ao invés dele murmurar, questionar, ele demonstra mais respeito ainda ao rei e diz: ele pode ficar com tudo. O mais importante é que o rei voltou. Mefibosete mostra que o coração dele não estava na cobiça daquelas coisas, mas ele reconhecia que o fato de Davi o tratar como filho, no sentido de sentar à mesa do rei, para ele era suficiente, ele era grato por isso. Então esse reencontro aqui é um momento onde Davi ele vai tirar essa dúvida com Mefibosete, e a gente percebe que houve uma restauração, porque tanto Mefibosete como Ziba, eles foram aceitos de volta na mesa do rei. Então houve uma restauração aqui. O segundo encontro de Davi no seu retorno a Jerusalém é o encontro com Berzilai, um amigo de Davi antigo. Irmãos, nós temos que ter amizades antigas que a gente preserva. E Davi era muito grato a Berzilai, porque este homem era muito rico e ele ajudou muito Davi em um determinado momento da vida dele. Há pessoas que nos ajudaram em alguns momentos da nossa vida. E Deus, quando Ele nos dá graça da gente experimentar momentos de conquistas, de êxito, nós devemos nos lembrar dessas pessoas. E Davi encontra esse amigo e diz assim: olha, vamos comigo para Jerusalém, vamos estar juntos. Mas esse amigo diz: olha, eu já estou velho, já estou com 80 anos, eu não vou ser uma companhia tão agradável assim, não vou poder desfrutar tanto do que você está querendo me dar. Então faz o seguinte, trata esse meu servo aqui por amor a mim. E Davi diz: olha, o que você pediu eu vou fazer. Davi está voltando ao controle do reino, mas Davi mantém a lealdade aos seus amigos. Irmãos, nós precisamos manter lealdade a amizades, pessoas que fazem parte da nossa história. Então é muito bonito a gente perceber isso neste momento. E em terceiro e último lugar, irmãos, o terceiro reencontro de Davi talvez aí seja o mais difícil. Davi reencontra com o seu povo, com Israel e Judá, mas ele tem que lidar com um povo que está dividido, que está em conflito. Israel e Judá. Na verdade, os irmãos sabem que eram 12 tribos, algumas se destacavam mais do que outras. Então Judá sempre foi essa tribo mais leal ao reino de Davi, na história de Israel, e as demais, elas tinham algumas posturas de oposição. O reino vai se dividir lá depois de Salomão, mas aqui você já percebe que havia algumas rivalidades, alguns conflitos internos. Sabe, irmãos, como povo de Deus, nós temos inimigos espirituais, nós temos batalha espiritual contra principados e potestades, mas nós precisamos entender que há uma batalha muito grande dentro da nossa alma. Muita batalha que nós enfrentamos tem a ver com orgulho do nosso coração, rivalidades, amarguras. Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve em sua carta dizendo: de onde procedem as guerras que há entre vocês, senão da própria ambição do coração, da obra da carne, do ciúme, da inveja. E aqui a gente vê isso. Israel e Judá começam
a discutir quem tinha mais virtude, quem foi mais importante ali naquele momento da vida de Davi, do rei, quem ajudou mais. Sabe, irmãos, nós temos que vigiar muito o nosso coração. Então Davi, quando volta, ele não tem mais o conflito de Absalão, ele já venceu tantos inimigos externos, mas há uma batalha interna. Como nós como igreja precisamos, irmãos, nos fortalecer na unidade do Espírito, sabe? Honrar uns aos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros. Esses mandamentos que têm a ver com a nossa vida de mutualidade, nós precisamos entender isso. Por isso que o Senhor Jesus falou: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros. E aí ele coloca o padrão: como eu vos amei a vós. Isso é um novo mandamento. Davi tem que lidar com um conflito interno dentro do próprio povo. Ele precisa administrar agora uma disputa que havia ali por reconhecimento. Judá queria ser reconhecido: nós somos os que mais ajudamos. Israel falou: não, mas fomos nós. E Davi vai ter que administrar isso. Há muitas coisas na nossa vida que nós vamos ter que administrar. Não tem como fugir, não tem como você abraçar só um lado. Nós vamos ser sábios para administrar conflitos, administrar tendências de grupos, de coração humano. Nós precisamos de gente madura para poder reconciliar pessoas, para poder ensinar as pessoas a amar, respeitar diferenças e não disputar quem é que tem mais razão. Que Deus possa nos ensinar, amado, com essa trajetória do rei Davi. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nos ajuda, Pai, ao caminhar no nosso dia a dia, que nós possamos ter sabedoria do Senhor para realmente preservar amizades, reconhecer pessoas que o Senhor plantou na nossa história para nos edificar, sermos gratos, demonstrar essa gratidão. E também, ó Deus, nos ajuda a lidar com os conflitos de maneira sábia, para que possamos ser pacificadores e não aqueles que semeiam intrigas e discórdias e alimentam muitas vezes vaidades e conflitos de relacionamento. Nos abençoe com sabedoria do alto, assim como o Senhor concedeu a Davi. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor.